Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá a todos, Deus nos ama. Hoje trago o tema sobre as indulgências. E começo com uma pergunta. Indulgências, o que são? Indulgências são os méritos de Jesus, divino Redentor, do gênero humano, que tem valor infinito, e também os méritos da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que procedem superabundantemente dos méritos de Cristo. O que é isso de méritos de Cristo? Os méritos são as honras, os valores, tudo que faz com que uma pessoa seja digna de receber elogios, de receber recompensa ou até mesmo um prêmio, não é? Então, os méritos que Jesus tem para nós são tantos, não é? Jesus sempre no seu amor quer que a gente viva, que a gente vá para o céu, ali onde Ele foi preparar lugar para cada um. E então, apesar das nossas faltas, de nossos pecados, ainda assim, Ele dá esses méritos para que possamos subir ao céu limpinhos, sem mancha alguma. Quem nos faz dignos, né, como já dizia, destes valores é Cristo, o divino Redentor do gênero humano. Nós só vamos ao Pai por intermédio dele. Estes méritos também nos podem ser dados por Maria, Mãe de Deus, e pelos santos, os santos que já gozam da glória eterna do paraíso. Mas tudo isso só acontece com a permissão do próprio Jesus. As indulgências nos ajudam a ir para o céu sem passar pelo purgatório. A indulgência pode ser plenária ou parcial. A indulgência plenária é o perdão total da pena temporal. E a indulgência parcial é o perdão parcial, como a palavra indica, da pena temporal. Ou seja, a indulgência plenária nos perdoa totalmente os nossos pecados. E a pena e a indulgência parcial apenas perdoa parte da culpa, como diz, não é? A palavra parcial. Não é total, mas é parte da culpa, não a culpa por inteiro. E o que é isso de pena temporal? Ouvimos que a indulgência plenária é o perdão total da pena temporal. E a indulgência parcial é o perdão parcial da pena temporal. O que é isso de pena temporal? A pena temporal é a expiação ou a reparação da consequência dos nossos pecados perdoados. E a pena temporal pode ser aplicada a nós, os vivos, bem como aos defuntos. A pena temporal repara, como disse, a consequência dos nossos pecados. Ou seja, a gente pecou e confessou, mas os nossos pecados deixam sempre uma consequência. Por exemplo,
para que possamos compreender melhor. Vou dar assim um exemplo muito simples, que tem a ver com uma ferida, digamos assim. Uma pessoa que se magoou, não é? Partiu ou cortou os membros inferiores ou outra parte do corpo, não é? Está com uma ferida que precisa de ser tratada. Ela vai ao médico, não é? É medicada e, cumprindo com a medicação, a ferida acaba por secar ou por sarar. Mas resta sempre um sinalzinho. É este sinal que vai lhe fazer recordar que ali essa pessoa teve uma ferida, não é? Então, com o pecado é igual. A gente vai à confissão, não é? Confessa-se ao sacerdote. O sacerdote nos absolve dos nossos pecados, não é? Nos dá penitência para cumprir. Mas, no entanto, os nossos pecados, apesar de serem perdoados, resta sempre a consequência do mesmo. Não é? A consequência, comparado à ferida, é a marca que a ferida deixa, né? Que te faz recordar que você teve ferida naquele sítio. E o mesmo acontece, não é? O pecado deixa em nós uma mancha. Imaginemos uma mancha, pecaste e pronto. Estás com uma mancha preta sobre um tecido branco, digamos assim, não é? O pecado deixa em ti uma mancha preta. E quando você se confessa, não é? É absolvida, aquela mancha preta já se dissolve um pouco. Em vez de continuar preta, continua acinzentada, digamos assim, não é? Então, os teus pecados foram perdoados, aquela mancha deixa de existir, mas não por completo. Fica ali uma réstia de uma mancha acinzentada e essa mancha precisa de ficar completamente branca. E para que essa mancha fique completamente branca, é aí onde entra então a pena temporal, que nos faz expiar ou reparar a consequência desses pecados. E então Jesus deixa para nós as indulgências, não é? Que é uma maneira de com algumas obras a gente conseguir indulgências para poder então expiar ou reparar estes pecados. E essas consequências dos pecados devem sempre ser reparados, não é? Para receber uma indulgência plenária, existem 4 condições que são: a confissão sacramental é a primeira condição, não é? Quando você vai ao sacerdote e faz a sua confissão. Segundo, a comunhão eucarística. Não é a comunhão espiritual, é a comunhão eucarística. É quando a gente recebe, não é? Vai à missa e recebe Jesus através da espécie, não é de pão. Ao passo que a comunhão espiritual é quando a gente assiste a missa pela televisão ou por outros meios digitais, não é? E a gente, no nosso recolhimento, faz aquela oração e convida Jesus a nos visitar, a vir ter conosco. Então, esta é a comunhão espiritual. Para as 4 condições, o segundo ponto é a comunhão eucarística, receber Jesus quando vamos à missa. A terceira condição é rezar pelo Papa. E a quarta condição é não ter nenhum apego ao pecado venial. O pecado venial é aquele pecado que nos custa deixar, é um pecado leve e que nos custa deixar. Um pecado que a gente está sempre, não é, a fazer. Confessa, dá por ele, já fez outra vez. Confessa, dá por ele, já faz outra vez, não é? É um pecado leve, que não nos leva ao inferno, como um pecado grave ou um pecado mortal, mas também não nos leva ao céu, não é? Esse pecado venial, o pecado leve, não nos leva ao inferno, tal como o pecado grave, mas também não nos leva ao céu, não é? Com eles podemos ir para o purgatório, com esses pecados leves, o pecado venial. Então, mesmo que o pecado venial não seja
não nos parece assim algo tão grave, não é? Não é algo tão grave que nos leve ao inferno, mas não se pode deixar de lutar contra ele, não é? Não dá para consentirmos, não é? Está sempre diante deste pecado e deste pecado. Não, se queremos evoluir, é bom que deixemos esses pecados que nos custam, não é? Porque Deus nos ama tanto, Deus é amor a toda hora, a todo momento para cada um de nós. E se nós também o amamos, não o queremos ofender. E esses pecados, não é? Todos os pecados, e esses que temos apego, que não conseguimos largar, também é uma ofensa a Deus que nos ama tanto. E se Ele nos ama e nós também o amamos, então não queremos magoá-lo, não queremos feri-lo, queremos ficar, não é? Bem, viver retamente para não feri-lo, porque o amamos, não queremos ferir nem desgostar, não é? Tal como um pai e uma mãe, quando ama o seu filho, quer o melhor para o seu filho. Não o vai aborrecer, não o vai entristecer. Assim também deve ser para com Deus, não é? Se o amamos como nosso Pai, não devemos ofendê-lo com as nossas faltas, com os nossos pecados. É uma luta diária, não é? Não digo a vocês, mas a mim mesma também. Todos nós estamos nessa luta diária de não ter apego a nenhum pecado, de poder caminhar o mais retamente possível. É uma luta diária. Caiu, levantou, caiu, levantou. E então, com esses méritos que Jesus põe à nossa disposição, não é? É um meio da gente confessar, mas também reparar a consequência desses nossos pecados, não é? Como disse anteriormente, os nossos pecados têm consequência. É como você pegar um objeto de alguém, sem consentimento da pessoa, pega o objeto, usa e estraga-o, né? Você, no fundo, cobiçou, é um pecado. O mandamento diz não cobiçar aquilo que é alheio. Você cobiçou, não é? Tirou o objeto do outro sem o seu consentimento, estraga-o. Você até sente um remorsozinho e vai lá dizer, olha, por acaso fui eu, peguei o seu objeto sem o seu consentimento, mas peço desculpas, peço perdão por ter feito isso. A pessoa que é o dono do objeto, não é? Até pode te desculpar, pode te perdoar, mas, no entanto, você tente reparar aquilo que foram as consequências dos seus atos. Pelo menos vais ter que pegar, consertar o objeto e devolver à dona, não é? Ou consertar, se haver conserto, ou comprar um outro para devolver e poderes então reparar o dano que você causou a esta pessoa, não é? E com as nossas faltas, com os nossos pecados é do mesmo jeito, não é? Eles nos são perdoados, mas as consequências deles ficam, não é? Que nos faz recordar que a gente afinal cometeu isso, cometeu aquilo. Mas quando essa consequência é completamente reparada, não é? É completamente expiada, a gente fica realmente livre delas. Por isso, Deus, por nos amar tanto, e Jesus também, nos concede essas graças, não é? Esses méritos, para que nós possamos, através deles, reparar os males, não é? É isso. Espero ter explicado e com esses exemplos ter conseguido passar a mensagem que queria para a compreensão, não é? Daquilo que são as indulgências. Quiserem deixar perguntas ou quiserem dar também sugestões e contribuir, não é, para enriquecer ainda o tema, podem ir lá nos comentários e deixar também o vosso comentário, não é? Sugestão também. É isso. Hoje fico por aqui e no próximo vídeo vou trazer então quais são esses meios, não é? Quais são essas obras que a gente pode fazer para poder fazer a reparação, não é? Das consequências dos nossos atos, dos nossos pecados e ganhar a indulgência quer plenária ou a indulgência parcial, tá bom? Bem-aja a todos, Deus nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
e para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.